Dois tipos de justiça. E. W. Kenyon. Conteúdo 1. A razão. O porquê. 2. Introdução. 3. O homem como ele é. E. 4. Por que falhamos. 5. A revelação da justiça. 6. Estudo da consciência do pecado. 7. O que significa justiça. 8. Como Deus nos fez justos. 9. O próprio Deus é a nossa justiça. 10. A justiça legalmente é nossa. 11. A justiça restaurada. 12. A redescoberta das epístolas paulinas. 13. A verdadeira concepção de Deus. 14. Comunhão por meio da justiça. 15. A justiça pela fé. 16. A justiça sob as alianças. 17. A justiça nos faz mestres diante do mal. 18. Os frutos da justiça. 19. Obras da justiça. 20. A coroa da justiça. 21. Algumas realidades a respeito da justiça. 22. A nossa nova liberdade. 23. Algumas maneiras do uso da justiça. 24. O que você diz? Dois tipos de justiça. De E. W. Kenyon. 1. A razão por quê. O motivo que faz de um homem um bêbado, de outro um filósofo, a inquietação que enche as danceterias, e o resorte de jogos de azar, os motéis, e os cinemas, e todos os outros lugares de prazer é a busca do coração pela realidade. Essa busca universal das eras, a busca do sagrado, do Espírito pelo Santo Graal. Ninguém o encontra até que encontre o homem, Cristo Jesus, que o coroe como o Senhor de sua vida. Naquele momento em que a busca termina, eles consideram ter chegado a uma situação tida por ideal. Eles podem não estar conscientes do que é, mas sabem que os prazeres que buscavam perderam seu sabor e atração. Eles não sabiam que a fome era espiritual, que era uma busca por algo que somente Deus pode dar. Ninguém atinge o lugar de descanso no seu espírito até que tenha feito esse contato. O homem é um ser espiritual. Ele tem uma alma. Ele vive em seu corpo. O homem real nunca pode ser permanentemente satisfeito com as coisas dos sentidos. É um fato que um menino, ou uma menina, caso encontre essa coisa na adolescência, nunca age como se fosse uma planta selvagem, não tem grande desejo pelos prazeres perigosos do mundo. Eles têm algo que responde a esse clamor. Este livro é um estudo, é uma solução para o problema do espírito. É a primeira vez que alguém tentou entrar no reino e encontrar o homem em seu próprio terreno. Convidamos você a lê-lo com atenção. Gostaríamos de poder entrar em contato com cada pessoa que o faz. Queremos saber as reações em seu espírito. Acreditamos que encontramos a fonte da alegria eterna. Dois tipos de justiça. De E. W. Kenyon. 2. Introdução. Eles pescaram a tarde toda. Agora estão sentados diante da fogueira no acampamento. Eles eram amigos íntimos. Depois de um pouco de silêncio, ele disse ao seu pastor: a vida não tem sido o que eu sonhei que seria. Nunca alcancei a meta que coloquei em meu coração na minha juventude. Nunca abri meu coração para ninguém sobre isso. Mas vou lhe contar hoje. Sempre fui religioso. Fui professor de aulas bíblicas. Sou superintendente de escolas dominicais. Sou educador desde que saí da faculdade. Mas todos esses anos houve um fundo secreto de irrealidade. Deus nunca foi real para mim. Li os evangelhos. Dei palestras sobre eles.
Mas durante todo esse tempo havia uma consciência de que eu não havia chegado a Deus. Aquele discurso que você deu na outra noite me revelou o que eu precisava. Nos primeiros dias, nunca fomos ensinados sobre a vida eterna, o que era ser convertido e entrar para a igreja. Fomos ensinados um pouco sobre justificação, mas sempre foi do ponto de vista apenas teológico. Não havia nenhum senso de realidade nisso. Quando entendi que alguém poderia receber a vida eterna, a própria natureza de Deus, então soube que essa coisa que você estava nos contando sobre a justiça era real. Como um flash, minha teologia e teorias foram arrancadas, e eu me vi pela primeira vez como eu realmente era aos olhos de Deus. Eu nunca havia honrado o que Ele havia feito em Cristo. Eu nunca havia sabido o que Ele havia feito por mim. Eu era uma nova criação. Eu tinha a própria vida e a natureza de Deus. Eu mal ousava dizer isso. Eu sou a justiça de Deus. Eu nunca havia confessado isso antes. Eu nunca ousei sequer pensar que eu seria algo assim até depois da morte. A consciência do pecado me manteve em cativeiro todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia: sou eu. Eu conhecia o pecado. Eu tinha lutado contra o pecado. Eu tinha sofrido com seus efeitos. Mas eu não sabia que quando eu fui feito uma nova criação, o meu passado havia deixado de existir. Eu não sabia que se eu voltasse a cometer pecado, eu tinha um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não sabia que quando eu fui recriado eu me tornei a justiça de Deus em Cristo. Eu agradeço pelo que você me disse. 2 tipos de justiça, de E. W. Kenyon 3. O homem como ele é. O homem não tem nenhuma aproximação a Deus. O senso de condenação lhe deu um complexo de inferioridade que o torna um covarde. Esse fato rouba sua fé em si mesmo como um homem, em Deus e em sua palavra. Essa consciência do pecado o mantém em cativeiro. Ele não tem o direito de se aproximar de Deus. Ele sabe que não é bom o suficiente para orar e ter suas orações respondidas. Se ele ora, é sempre uma oração de desespero. Isso o levou à filosofia. Ele não conseguia se manter longe do assunto de Deus e da religião mais do que um homem faminto pode se manter longe da comida. O senso de culpa, inferioridade, fracasso e fraqueza o faz raciocinar. E esse raciocínio chamamos de filosofia. Por causa disso, o filósofo Hegel eliminou Deus inteiramente de sua filosofia. Para ele, Deus era uma grande mente de massa sem nenhum centro cerebral, sem nenhuma personalidade. Em sua filosofia, ele também eliminou Satanás. Se não existe Satanás, então não pode haver pecado. Se não existe pecado, não existe consciência do pecado. Isso seria ótimo se fosse verdade, mas é apenas conhecimento sensorial buscando uma forma de escapar. Então não haveria céu porque não existe vida após a morte. O homem flutua para uma mente universal e é absorvido por ela. Não existe ressurreição do corpo, nem julgamento. O homem simplesmente se desintegra e se torna parte do grande todo. Este é apenas o sonho de um homem que não conseguia encontrar Deus com seus sentidos. Você pode ver porque a ciência cristã surgiu da filosofia de Hegel. Se não existe Satanás, não existe doença nem morte. No entanto, todos os homens morrem. Este é o conhecimento sensorial buscando liberdade, e liberdade que somente Deus pode dar ao homem. O homem tem uma consciência de pecado altamente desenvolvida,
um complexo de inferioridade espiritual, um senso de indignidade que o domina. Ele é governado pela dúvida. Tudo que ele tem é fé no conhecimento sensorial que não pode conhecer Deus nem encontrá-lo. Este é o homem como ele é.